Olá, queridos, a paz seja convosco, seja bem-vindo ao Leitura Diária da Bíblia. Eu sou o pastor Ailton, essa é a Igreja Missionária Rompendo Fé no Rio Grande do Norte e eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra poderosa para você. Pega a sua Bíblia, faça a sua oração, papel e caneta na mão e venha junto mergulhar naquilo que Deus reservou para nós nessa manhã. Hoje vamos meditar no Salmos 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se e ri e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei, em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceite a advertência, autoridades da terra. Adore o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira. Como são felizes todos os que neles se refugiam. Queridos, estamos diante de um texto poderoso da palavra de Deus, que é o Salmos 2. Seria necessário bastante tempo para que a gente pudesse meditar em todos os seus detalhes. Porém, eu quero de forma breve trazer um ensinamento e meditarmos a respeito de dois aspectos do Salmo 2. Primeiro, o seu aspecto messiânico. Nós utilizamos essa palavra para falar sobre textos do Antigo Testamento que apontam para aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Aqui nós vamos entender que o salmista não está falando de reis do seu tempo. Ele está falando daquilo que vai acontecer lá na frente. E aqui nós vamos começar a aprender a identificar Cristo presente no livro de Salmos. O segundo aspecto que nós vamos meditar é sobre o paralelo entre a postura do ímpio e a postura do justo. Vamos começar por aqui. No Salmo 1, o texto começa falando sobre o justo empenhado em agradar a Deus. No Salmos 2, nós vamos ver o ímpio empenhado em desagradar a Deus. O texto vai falar sobre reis e sobre governantes que se rebelam contra o Senhor. Se nós observarmos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25 e versículo 26, nós vamos entender que não se trata apenas de reis e governantes daquela época, mas de homens e mulheres comprometidos em desagradar a Deus, de se rebelar contra ele em toda a história. Criando leis, prendendo, perseguindo, criando ideias, até os dias de hoje. Entenda, eles estavam comprometidos em se rebelar contra uma atitude de Deus. E que atitude foi essa? Deus estabeleceu o seu rei. E Deus estabeleceu o seu filho como rei. E deu a ele poder e autoridade sobre a terra. E o texto está falando sobre Jesus. E quando Deus estabelece dessa forma, as pessoas passam a se rebelar contra essa atitude de Deus. Mas o texto também vai deixar claro no verso número 4, que Deus, assentado no seu trono, vendo toda essa rebelião, ri de tudo isso e reafirma que ele estabeleceu o seu filho e que aquela rebelião não faria com que ele voltasse atrás. E digo mais, no verso número 12 ele vai dizer o seguinte: adorem o Senhor com temor. Verso do número 12, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. O que é que Deus está falando aqui? Que ele estabeleceu o seu filho e apesar das pessoas se rebelarem contra ele, o seu filho é a salvação para a humanidade. Entenda junto comigo. Deus estabeleceu a salvação em Cristo Jesus. Mesmo assim,
existem muitas pessoas que estão comprometidas em desagradar a Deus. A palavra do Senhor diz que é correto, ela diz que é errada. A palavra do Senhor diz que ela é errada, ela diz que é correto. E estão sempre no caminho contrário da palavra do Senhor, e não precisa irmos muito longe para encontrarmos pessoas comprometidas em fazer a vontade do diabo. Eu sempre digo, assim como Deus tem pessoas que estão sempre comprometidas em estabelecer o seu reino, em fazer a sua vontade na terra, o diabo também tem pessoas que estão comprometidas em fazer a sua vontade. Porém, esse comprometimento em se rebelar contra Deus não muda aquilo que Deus estabeleceu. E digo mais, Cristo continua sendo a única esperança de salvação, tanto para aqueles que já reconheceram, quanto aqueles que estão se rebelando contra ele. E aqui está a chave do texto, porque o texto diz que os ímpios estão comprometidos em se rebelar contra ele. Mas qual é a postura do justo? O versículo também vai dizer no final do texto, no capítulo, no verso número 12. Como são felizes ou bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. Então, enquanto o ímpio está comprometido em desagradar a Deus, o justo encontrou refúgio. O justo encontrou descanso. O justo encontrou saída. E eu espero que seja nessa posição que você se encontre nesse momento. Descansado no Senhor, tenha encontrado nele salvação. E que você não esteja lutando ou se rebelando contra a palavra e a vontade de Deus. Mas se você se encontra nesse momento lutando contra a palavra de Deus ou se rebelando contra Deus e contra aquilo que Ele tem para a sua vida, eu tenho uma notícia para te dizer. Cristo continua sendo a salvação e a esperança que nós temos. A esperança para você. Há tempo de mudar de posição. Há tempo de, nesse paralelo, escolher ser o justo do que ser o ímpio. Então, que Deus possa ter falado com você nesse dia, que você possa orar pedindo a Deus para continuar encontrando nele refúgio, ou se você decidir agora, você pode também buscar refúgio em Deus e parar de lutar contra ele. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, com Deus nós somos maioria. Que Deus te abençoe.